porque é verdade, eu já tinha sido sondado algumas vezes para governo. Eu uma vez entrei, ainda jovem, teve um candidato a presidente, que era um liberal, que era o Guilherme Afif, e eu, jovem ainda, pensava, Banco Central independente, câmbio flexível, privatização acelerada, reforma de previdência, tudo isso é um caminho da prosperidade, é um caminho conhecido, já foi percorrido por vários países. E jovem ainda, eu me ofereci para ajudar essa pessoa e ficamos lá em terceiro, quarto lugar na eleição, não deu certo e pronto, era só um sonho passageiro. Uhum. E, interessantemente, a vida foi me convencendo, por ceticismo, de que eu estava errado. Eu achava que o Brasil estava fora do lugar, o Brasil podia ser um grande país, e eu achava que eu poderia ajudar a consertar, mas acabei indo por outros caminhos, fundei bancos, fundei escolas, eu fundei o IBMEC, que em São Paulo se chama INSPER, fundei a Abril Educação, escola de negócios, fiz hospitais, criei o banco, é um banco conhecido, é o maior banco de investimento brasileiro, e sempre tentando construir coisas duradouras, coisas importantes, e com aquela sensação de que o Brasil não tinha muito jeito, não. O Brasil ia ser assim mesmo, entendeu? O crescimento medíocre. Quando eu era jovem, a memória que eu tinha, o meu pai não tinha curso superior e conseguiu criar uma família com recursos e tudo, porque era um país que crescia 7,3%, 7,4% ao ano, 20, 30 anos seguidos. O Brasil virou a maior colônia de japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então o Brasil trazia gente do mundo inteiro. 2 guerras mundiais, vinham todos os imigrantes para cá, industrializaram o sul do Brasil, fizeram o Brasil crescer. E eu tinha essa lembrança de um país próspero. E o Brasil foi se enterrando. O modelo econômico perverso. O modelo econômico foi corrompendo a política, foi estagnando a economia. E eu, distante da política, eu achava que a minha ajuda seria escrever artigos. Eu escrevia artigos, escrevia para revista, para jornais, escrevia para a Folha, para a Globo, para todos esses jornais. Passei anos escrevendo e achava que eu estava dando minha contribuição. De repente, por circunstâncias, acabei numa mesa conhecendo o presidente Bolsonaro. Na época ele era deputado, ele me chamava de professor, eu chamava de deputado. E ele falou assim, você quer me ajudar? Eu falei, já estou ajudando alguém, mas assim, sem o menor interesse em entrar em política e tal. E ele falou, olha, se essa pessoa desistir, você me ajuda? Que aí é o PT e eu estou do outro lado. Eu falei, sim, eu ajudo. E aí, com esse compromisso de eu ajudo, eu acabei entrando. E foi interessante, porque é o que eu digo, era uma aliança de liberais e conservadores, porque nós estávamos convencidos que o Brasil estava no caminho da miséria, o Brasil estava estagnado. Eu, inclusive, mesmo ajudando, eu falava, será que é possível mesmo? Será que nós vamos conseguir erguer o país? O país estava no chão, quebrado. Empresas estatais quebradas, crescimento zero. Eu tinha visto a tragédia brasileira ao longo de décadas. O Brasil crescia 7, passou a crescer 6, 5, 4, 0. E um ceticismo geral, eu entrei meio conversando, ajudando, de repente, quando vi, já estava lá dentro, estava ajudando uma outra pessoa, quando vi, já estava lá dentro. Aí me surpreendeu a determinação do presidente, inclusive a franqueza o tempo inteiro, dizendo, olha, a luta vai ser muito difícil e tal. Logo depois ele foi brutalmente atacado, esfaqueado. Eu vi a luta nós viajando para Davos com 1 mês de governo, ele com aquele saco aqui do lado, e eu falando, vai dormir, vai descansar lá. Ele, não, eu vou ficar aqui, eu não quero privilégio, não vou dormir lá, eu vou ficar aqui. O presidente, só o senhor tomou a facada, ninguém aqui tomou a facada. Não, mas eu não vou sair daqui, nós vamos dormir todos sentados. Então, um cara determinado, um cara sem privilégio, sem nada, falando sempre a verdade, sendo muito correto. Maus modos, eu dizia na época, as pessoas, bom, como é que você foi parar nisso aí, Paulo? O que você está ajudando? Eu falei, é uma aliança de liberais e conservadores, porque nós tivemos 30 anos de governo de esquerda. Ficamos em último lugar no PISA, paramos de crescer, a política se corrompeu. Então,
vamos fazer uma aliança de liberais e conservadores e tentar voltar para o caminho da prosperidade, que é um caminho conhecido. É um caminho conhecido, é o que nós estamos tentando percorrer. Logo que começa o governo, eu vejo um homem determinado, brutalmente atacado também na mídia. Eu até racionalizei, porque as pessoas diziam, pô, mas ele também... Eu falo, peraí, quem sofreu o ódio foi ele. Ele levou a facada. Então, que negócio é esse chamar, dizer que ele que está espalhando o ódio? Ele foi vítima do ódio. Ele tomou a facada. Primeiro. E segundo, o seguinte, maus modos. O presidente tem maus modos, mas tem bons princípios, tem boas intenções, é como eu imagino. Então, logo no começo, nosso relacionamento inicial foi um olhar para o outro, ele confiou em mim para tocar a economia, e eu falei, bom, política eu não entendo muito, vamos ver se ele cuida dessa parte. Então foi assim que nós acabamos começando a trabalhar juntos. Fizemos um primeiro ano com reformas, a coisa estava mais ou menos andando, começamos a levantar o Brasil estava no chão, nós começamos a levantar o Brasil. Sofremos a crise hídrica, sofremos a crise que houve lá com o colapso da Argentina, 40% das nossas exportações industriais, de São Paulo principalmente, iam para a Argentina. Ao mesmo tempo, aconteceu Brumadinho. Brumadinho nos tirou também 0,3, 0,4 de crescimento do PIB. Então, nós fomos atingidos por 2 ou 3 acidentes assim, econômicos fulminantes. E mesmo assim, nós no primeiro trimestre de 2020, o Brasil estava começando a decolar. Até agora nós não tínhamos conseguido bater a arrecadação no início de 2020, que era sinal que a economia já estava começando a decolar. Nosso plano originário era crescer 1% no primeiro ano, fazia as reformas, 2% no segundo ano, ia acelerando, 3,5%, já estávamos o Brasil já no caminho da prosperidade, recuperando sua dinâmica de crescimento. Infelizmente, abateu-se sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas. Quer dizer, chegou o Covid. E o que mais me impressionou durante o Covid foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Isso me impressionou muito, a falta de humanidade, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, disfarçada de vontade de ajudar, quer dizer, hipocritamente.